Boa tarde. Boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Muito bom vermos esses rostos, mesmo agora com essa nova indumentária, não é? Alguns mais chiques, outros mais simples, não é? Mas faz parte dessa nossa nova vida. Você já perdeu uma bênção? Ou você já perdeu a bênção de Deus para a sua vida? Muitas vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós vivemos situações difíceis e muitas vezes nós não encontramos solução. A gente fala, o que está acontecendo? Eu digo que tenho fé, que creio em Deus, mas parece que está tudo nebuloso. Já passaram por isso? Nem sempre as coisas ruins que acontecem conosco são necessariamente consequências de decisões erradas que tomamos. Nem sempre. Mas muitas vezes é. Eu quero compartilhar com vocês a vida de um homem abençoado por Deus, consagrado a Deus, ungido por Deus, que tinha uma fé muito forte em Deus, mas que deixou que os seus desejos pessoais sobressaíssem à vontade e propósito de Deus para a sua vida. Quem vocês acham que é? Só uma pessoa. Davi, que bom. Abre a sua Bíblia no livro de Juízes e vamos falar sobre Sansão. Juízes, capítulo 13. A vida de Sansão está do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes. A gente sempre olha Davi como um exemplo maior, né? Quando eu estudei lá no seminário, eu falava, eu não acredito que Davi é desse jeito. Esse cara, segundo o coração de Deus, que fez tudo isso, é desse jeito. Eu estou perdido, porque eu nem sou tão assim. E ele que é assim, fez tudo isso. Mas também tem Sansão, e que veio antes de Davi, e a gente vai pincelar um pouquinho sobre a vida dele. Sansão, ele era um homem extraordinariamente forte. Pense em alguém forte. Sansão era mais forte, provavelmente o homem mais forte que já houve na terra, tá? Ele era ungido de Deus, escolhido para julgar e libertar Israel dos seus opressores. Para variar, o povo de Deus havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Mas como Deus é rico em misericórdia, Ele levantou um homem para libertar o seu povo novamente. Vamos ver quem era Sansão. Sansão, ele era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Veja aí o versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O que acontece? A mãe de Sansão era estéril. Você lembram de uma outra mulher que era estéril? Quem? Hã? Ana, Sara. Interessante, né? Isabel. Como é que Deus usa as coisas, né? Como é que Deus
faz os impossíveis acontecerem quando o propósito dele está em primeiro lugar. Então, o Senhor, de uma mulher estéril, fez nascer um menino, que a palavra diz que desde o ventre da mãe já era ungido. Eu lembro quando, obviamente, o Edu nasceu, nós oramos e consagramos ele antes do nascimento, mas depois nós apresentamos ele a Deus, né? E o Rafa, a gente fez a mesma coisa. Agora, você já pensou ser ungido de Deus desde o ventre? Fantástico! Ou seja, Sansão era alguém escolhido. Deus fez Sansão nascer de uma mulher estéril por um propósito. Deus, Ele promete que esse menino iria livrar o povo dele da mão dos filisteus. E essa consagração era o nazireado. Aí você fala, nossa, o que é isso, né? Ou seja, ele era nazireu. Eu vou resumir, se depois você quiser ler Números, capítulo 6 inteiro, que aí vocês vão entender o que é isso, tá? Porque a gente tem só 2 horas para fazer hoje o nosso culto, então não vai dar. O nazireu, resumindo ele, não podia beber bebida forte nem fermentada, ou seja, não podia ser português. Não podia cortar o cabelo. E também ele não podia se aproximar de cadáver. Então, basicamente, essas 3 características, elas eram essenciais para o nazireu. Então, Sansão, ele cresceu aprendendo dos seus pais exatamente isso, tá? Existia a lei do nazireu. Só que Sansão, num momento da vida dele, ele decidiu fazer aquilo que agradava a ele. Tinha crescido, tinha aprendido, mas ele resolveu fazer aquilo que ele queria. Aí Sansão vai para a terra na qual estavam os filisteus e ele se engraça com uma filisteia. Ou seja, ele fica de olho numa mulher do povo inimigo, que era o povo que ele havia sido escolhido para livrar todo o povo dele. Dá para imaginar o que vem pela frente? Então, ele teve um desejo pela mulher errada. Vê aí, Juízes 14, versículo 1 e 2. Desceu Sansão a Timna. Vendo Timna, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Só que os pais de Sansão chamaram a atenção dele. Por quê? Porque eles sabiam o que era melhor para ele. E eles até falam: olha, mas aqui no nosso povo não tem ninguém que você possa olhar e querer. Aí Sansão fala: não, eu quero aquela que está ali. Então Sansão, o que ele faz? Agora no versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-ma esta, porque só esta me agrada. Como desejo pessoal de Sansão era maior do que o desejo de agradar a Deus, ele manteve a decisão dele. Na nossa vida, muitas vezes as coisas acontecem no caminho que a gente anda, nas trilhas que a gente traça, naquilo que a gente escolhe. Às vezes são pautadas na soberana vontade de Deus, mas outras vezes são pautadas na nossa vontade. Eu estou olhando o caminho, Deus está me direcionando, eu estou vendo que é isso que eu tenho que fazer, mas eu olho e falo: pô, Deus,
isso aqui está tão bom, aquilo ali vai me dar tanto prazer. Aí o que acontece? Novamente, Sansão desce para a terra dos filisteus, e nesse caminho acontece algo muito interessante. Ele se depara com um leão novo que quer atacar ele. Você lembra alguém que já se confrontou com um leão? Davi. Se eu tivesse falado do leão, vocês também iam falar Davi do mesmo jeito, né? Versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, olha que coisa linda, deviam ser cada vinhas lindas, hein? Seu Borges, diz aí. Eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Como Sansão, ele era o escolhido de Deus, Deus não o abandonou, mesmo estando no caminho errado. Não era para Sansão passar lá. Sansão tinha ido uma vez, voltou, os pais falaram, não, olha aqui, não, quero ali. Aí ele volta de novo. Mas como ele era escolhido, isso é muito interessante, porque Deus, ele não se contradiz e ele não mente. A palavra diz que ele era escolhido, que ele era ungido e que ele ia livrar o povo dele. Então nesse caminho ele encontra esse leão. E o que acontece? Deus dá forças para ele e livramento. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. A gente já comeu bastante cabrito aqui em Portugal, graças a Deus, graças ao casal, graças aos nossos amigos. Agora aqui, alguém já conseguiu rasgar um cabrito no meio com a mão? E aqui está falando que Sansão rasgou um leão, como se rasga um cabrito. A gente não consegue rasgar nem um peixe, tem que passar a faca. Sansão era tão forte, porque a força dele estava em Deus, que ele rasgou esse leão. Para mim, particularmente, esse acontecimento do leão é como se fosse um aviso, uma placa. Não prossiga. Volta. Não precisa aparecer alguma outra coisa para você num caminho olhar e falar, é melhor eu voltar, que eu estou indo fazer a coisa errada. Deus botou um leão. Aí o que ele faz? Continua. Fala, leão, eu arranco no dente. Juízes, mesmo capítulo 14, versículo 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Interessante que Sansão não disse para os pais dele o que tinha acontecido no caminho em relação ao leão. Olha ali a parte B do versículo 6. Que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Aí vocês vão entender por que isso. Depois de alguns dias, o que Sansão faz? Volta de novo pelo caminho. Já tinha matado um leão, falou, o que mais pode aparecer aqui, né? Só que aí quando ele vê a carcaça do leão que ele tinha matado, nessa carcaça tinha um enxame de abelha. E como Sansão era Sansão, ele fala, abelha, tá de brincadeira, né? Vai lá e toca no cadáver do leão e pega um favo de mel e come aquele mel e também dá aos seus pais. Versículo 8 e 9. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, ou seja, a mulher, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando ao seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que o corpo do leão é que o tomara. Do corpo do leão é que o tomara. Por quê?
porque pelo voto nazireu ele não podia tocar num cadáver, mesmo sendo o cadáver de um animal. Ou seja, Sansão estava indo ladeira abaixo. Muitas vezes eu e você abrimos uma brecha na nossa vida que nos agrada, só que desagrada a Deus. E essa brechinha, ela vai tomando proporções terríveis. Sansão desobedeceu os seus pais e acabou casando com essa mulher. Aí ele dá uma festa nos padrões filisteus, não nos padrões do povo de Israel. Provavelmente ele tomou todas, e aí ele lança um desafio lá para os convidados. E isso foi o início da sua ruína. Versículo 10 a 14: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços, ou seja, os filisteus. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não me puderem declarar, vocês me darão essas 30 camisas e essas 30 vestes. E ele lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar esse enigma. Ou seja, houve uma confusão enorme. A mulher de Sansão foi ameaçada pelos seus patrícios, porque eles estavam falando que ela havia convidado eles para que Sansão pudesse usufruir deles algum material. E no final da história a confusão foi tão grande, Sansão saiu, eles descobriram o enigma, Sansão saiu, foi lá num outro lugar, matou 30 pessoas, pegou as roupas, deu lá para os convidados. Só que Sansão estava fora. Quando ele volta para a casa dele, a mulher dele já não era mais dele, era do melhor amigo dele. E o sogro é que tinha dado. Olha a confusão de uma brechinha lá atrás. Vocês estão vendo o tamanho do negócio? Como uma brechinha está virando uma coisa gigantesca? Versículo 20: ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Sansão volta para casa, fica revoltado e queima tudo que os filisteus tinham, os cereais, as vinhas, etc. Capítulo 15, versículo 4 e 5. E saiu e tomou 300 raposas. Olha como Sansão era forte, pegou só 300 raposas, 300. E tomando fachos, as virou cauda em cauda e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais, ou seja, queimou tudo. Sansão pegou 300, juntou 2 em 2 pelo rabo, colocou um feixe e soltou elas, para elas irem andando tudo desesperada e queimando tudo. Já pensou a confusão que foi? O que aconteceu? Sansão estava numa espiral. O pecado dele estava virando algo que não conseguia mais parar. Aquele propósito inicial de Deus de usar Sansão como bênção para o seu povo estava se dissolvendo, estava desaparecendo. Você já pensou em algum momento da sua vida que Deus tinha um propósito para você, que você estava traçando determinadas coisas pautadas na vontade de Deus, e pelo seu desejo pessoal você começou a ver as coisas assim desaparecer? Acho que isso acontece com Sansão, né? Sansão era tão forte que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens.
Estava andando lá, os homens filisteus queriam matar ele, porque ele tinha feito toda essa queimada, tinha destruído tudo que eles tinham. E aí no meio do caminho ele acha um jumento que tinha morrido, pega a queixada dele e com essa queixada mata 1000 homens. O bicho era forte, hein? Pensa. Eu fico imaginando ele lá na desfolhada lá que eu fiz semana passada, com aquele saco de 25 quilos aqui na minha carcunda. Pô, o bicho ia pegar o trator inteiro e ia só fazer assim, ó, com ele, ó. Ia ajudar tanto a gente, ó. Vou falar, eu não estava com a minha coluna partida, mas tudo bem, faz parte. Sansão, e apesar de tudo isso, Deus ainda estava com ele. Por quê? Porque quando aconteceu esse episódio da queixada dos 1000 homens, foi Deus que fortaleceu Sansão. Vê aí, Juízes 15, versículo 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Por quê? Falaram, estamos aqui com Sansão amarrado. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Foi aí que ele achou a queixada e matou os filisteus. Então o que acontece? Uma coisa que é muito interessante é que a misericórdia de Deus, por se renovar a cada manhã, a promessa dele, ela caminha junto com a gente, mesmo que a gente se desvie. Mas isso não é para falar, então beleza, eu vou fazer o que eu quiser. Porque as consequências, Deus pode nos livrar e pode não nos livrar. E Sansão não se livrou das consequências das escolhas que ele teve. Sansão estava indo assim, para baixo. Olha, capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza. Sabe a faixa de Gaza ali, que tem aquela confusão? Ali, ó. Estava ali, ó. Se fosse hoje, Sansão pegava um míssil com a mão, né? O míssil vinha, segurava assim, né? Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ele. Olha o nível que Sansão estava. De ungido de Deus a estar com prostituta. Versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Aí, minha gente, foi a finalização. Sabe aquelas lutas de MMA que o cara finaliza o outro lá no chão, tudo estrupiado? Foi aqui Dalila. Foi a finalização. Ali Sansão teve que bater no chão e falar, ó, acabou. E o que acontece? Esse foi o golpe final para que Sansão perdesse a unção do Senhor. 3 coisas que o nazireu não podia fazer, Sansão já havia feito 2, que era tocar em cadáver e beber bebida forte. Só faltava o quê? Cortar o cabelo. E depois de muito insistir, Dalila consegue a informação que precisava, que era o quê? O que faltava para Sansão não ser mais ungido de Deus. Na verdade, a força de Sansão não estava no cabelo dele. A força de Sansão estava em Deus, porque em todo momento que Sansão mata, encara o leão, você vê que e o Espírito de Deus se apossou de tal maneira que ele fez isso, isso e isso. Juízes 16, versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Aí a traição já estava consumada. 19 e 20. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor havia se retirado dele. Sansão já havia quebrado 2 votos, e mesmo assim Deus estava com ele.
Mas quando ele revela o que não deveria ter revelado, o Senhor se retirou. Nós temos muitas vezes a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e deixar com que Deus nos coloque novamente no nosso caminho. Mas às vezes a gente persiste naquilo, porque hoje o mel é doce, mas amanhã o fel será amargo. Já comeu fel? Mas já comeu mel. Só que muitas vezes a gente procura o mel naquilo que está podre. Muitas vezes a gente procura a nossa vontade, o nosso prazer naquilo que não é de Deus. E a gente quer que Deus abençoe. Você já tomou uma decisão e só mandou Deus abençoar? Lógico, a gente sempre faz isso. Só que sabe o que Deus quer? Que a gente ore antes pela decisão. Deus, é isso que eu devo fazer? Não assim, Deus, eu fiz, agora por favor, abençoa. Cuida, Deus. Tem misericórdia de mim, que eu sou muito inteligente. Então, com Sansão a gente aprende o quê? Que nós precisamos nos manter naquilo que Deus tem para nós. Sansão estava acabado, sem força, levaram ele para ser motivo de chacota, estão lá num templo para fazer adoração ao Deus deles, a um dos deuses deles, que era Dagon. E o que acontece? Sansão estava desesperado. Sansão estava cego, haviam vazado os seus 2 olhos. Ele estava acorrentado, sem força nenhuma. E aí vão colocar ele lá no templo, onde tinham milhares de pessoas. Só na parte de cima tinha 3.000 pessoas, imagina o tamanho daquilo. E aí a pessoa que estava guiando Sansão falou, olha, me coloca aqui no meio dessas 2 vigas. Interessante que Sansão tomou uma decisão em relação ao local onde ele deveria ficar, porque ele tinha fé em, apesar de ser infiel. Sansão tinha fé em Deus, apesar da sua infidelidade. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim, e dá-me força só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinham a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a outra com a esquerda, e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Vocês se lembram que da última vez que eu preguei eu fiz uma pergunta que eu não respondi? Se quem se suicida vai para o céu? Ou vai para o inferno? Falei, quem se suicida vai para o inferno? Interessante que Sansão se suicidou. As decisões erradas dele foram tamanhas que no ato de desespero dele, ele se suicidou. Abre lá em Hebreus 11, do versículo 32 ao 34. Hebreus 11, 32 e 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O ato suicida
não é o caminho para o inferno, mas sim a falta de fé em Deus e no seu único Filho unigênito, Jesus Cristo. A consequência do pecado, nesse caso, fez Sansão se suicidar. A gente falou sobre a questão da depressão, que é uma das maiores causas de suicídio. Dia 29 de setembro, se suicidou um chefe japonês super famoso, que estava com depressão profunda, um cara top, Michelin, se suicidou por causa da depressão. E Sansão também fez isso. Muitas vezes, Deus pode nos livrar das consequências do pecado. Mas vale a pena correr o risco? Vale a pena correr o risco de pecar? Vale a pena correr o risco de sair do caminho do Senhor? Vale a pena correr o risco de fazer aquilo que nos agrada e deixar a vontade de Deus de lado? João 3,16 diz o quê? Pela graça sois salvos? Não, isso é Efésios 2,8. Mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Hoje aconteceu na minha casa algo assim, fantástico. Estou lá almoçando, de repente vem o Eduardo chorando. Eu falei assim, por que você está chorando? Porque eu estou com saudade de Jesus. Aí saudade de Jesus? Eu estava lá na janela olhando para o céu. Eu queria que Jesus viesse morar aqui comigo, mas Ele está lá no céu. Eu falei, não, Edu, mas Jesus está lá no céu, mas ao mesmo tempo Ele também está aqui, porque o Espírito Santo dele está aqui. E foi algo realmente surreal, assim, surreal, não dá nem para explicar como é que foi aquilo. E eu sei que Deus conversou com meu filho hoje. Porque o Edu falou assim, Deus falou comigo que queria morar comigo. Já pensou se eu ouvir isso de uma criança de 5 anos? E eu olhei assim, sabe quando você fica assim, é tudo que você mais quer, mas quando acontece você fala, nossa, fui pego de surpresa, sabe? E ele assim, chorando mesmo, porque ele estava triste, que Deus queria morar com ele, mas que Deus estava lá. E aí nós explicamos para ele, e ele orou, e ele entregou a vida dele para Jesus hoje. Algo que só Deus poderia fazer. Algo que realmente se define dessa forma. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O meu filho hoje de 5 anos, que é pecador, se entregou para Jesus e entendeu que Jesus Cristo é o único caminho. Eu não sei o que ele vai fazer da vida dele. Eu não sei se ele vai permanecer fiel a Deus, se ele vai se desviar, mas o que eu sei é que a eternidade na presença de Jesus está garantida. Não porque o pai dele é missionário, porque é grande coisa, mas porque Deus falou com ele e o Espírito Santo agora habita na vida do meu filho. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que nós possamos realmente, Senhor, nos entregarmos a Ti cada dia que acordamos. Que a Tua misericórdia que se renova a cada manhã nos alcance.
e que nós possamos traçar os nossos caminhos segundo os teus planos. Não colocar os teus planos nos nossos caminhos. Que o teu Espírito Santo nos conduza essa igreja, conduza aqueles que estão te buscando, conduza aqueles que te servem, nos ajude a não desviarmos dos caminhos do Senhor, que nós não fiquemos experimentando, ou duvidando, ou testando o Senhor, porque as consequências podem ser trágicas, como as consequências que aconteceram com Sansão. Ele tinha fé no Senhor, mas era infiel a ti. Senhor Jesus, que nós sejamos achados fiéis, porque um dia o Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja arrebatada. Que nós estejamos encontrados entre estes, Pai. E que se morrermos antes, que estejamos realmente na tua presença. Tem misericórdia dos nossos familiares que ainda não te conhecem, dos nossos amigos que ainda não te conhecem. Que o teu Espírito Santo possa tocar nas suas vidas e que nós sejamos sal e luz para eles. Muito obrigado, porque o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, falou hoje com meu filho Eduardo. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome pela tua salvação. Amém.